Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Hibernate. Vou fazer uma aula bem breve agora para falar de uma outra opção de resultado que a gente tem, que é o seguinte, a gente faz a nossa consulta, ok, e chama o método list, ok, e ele vai retornar para a gente, espera aí que ele retorne uma lista, né, ele retorna uma lista é, se não, digamos seja uma lista de objects, senão ele não aceitaria eu fazer direto dessa forma aqui, né, mas ele é, retorna uma lista meio genérica e ele consegue converter, né, ele consegue enxergar a lista que ele está buscando lá, né, do tipo funcionário, por exemplo, ok? De acordo com a classe que eu passo aqui, ok? É, mas a gente tem a possibilidade também, pessoal, de chamar um método que retorna um único, ok, resultado dessa consulta, um único objeto dessa consulta, tá? Que é o caso do unique result. Então, vou fazer o seguinte, ó. Essa classe aqui ficou um pouquinho grande. Eu vou copiar, fazer uma cópia do teste HQL1, que é o nosso primeiro exemplo, tá? Ele está um pouquinho mais enxuto. A gente trabalha em cima dele, tá? Então, eu vou vir aqui no teste HQL1, Ctrl C, Ctrl V. Vou chamar de teste HQL Unique Result. Ok? Vou deixar alguns nomes de classes aí que seja mais fácil vocês procurarem depois. Como é que usa tal coisa, vocês pelo nome da classe vai ajudar vocês a identificarem. Ok. E aí, pessoal, a gente poderia, por exemplo, baseado no que a gente fez na última aula, tá? Só mandar rapidamente aqui, imprimir. Posso até pegar mandar aqui mesmo, véio. O ID, tá? O ID dos funcionários, tá? Então eu estou buscando todos aqui, ordenando por nome. Vou imprimir o ID, o nome e o CPF. Tá. Então a gente tem alguns IDs aqui. Vamos pegar, por exemplo, eu quero agora só o funcionário, ok? Vou editar um funcionário lá. Eu quero buscar lá do banco, então vou passar para o meu banco só o ID. Então, falar, busca para mim todos os funcionários, né? Imagina que seja só um, né? Que o ID é a chave primária lá, cujo ID seja 10, tá? Então, vamos deixar essa sintaxe do F aqui para a gente acostumar um pouco também, tá? Mais para frente a gente vai utilizá-la. Meio que forçado a utilizá-la, tá? Então, ó, select F from funcionário, F, então where f.id igual, então vamos usar aqui, né, o nosso parâmetro utilizando o nome. Então, o próximo passo é vir na nossa consulta aqui, consulta.set parameter, então falar para ele o parâmetro chamado id, eu vou passar o valor 10. Ok? Vou deixar isso aqui comentado por enquanto, pessoal. A gente já vai voltar a utilizar isso aqui, tá? Então, pessoal, eu sei que o ID é a chave primária lá do banco, então não, se eu estou fazendo uma consulta passando como restringido pelo ID 10, a gente sabe que não tem como vir mais que um funcionário dessa consulta que a gente está fazendo, tá ok? Então, ao invés de a gente pegar uma lista, né, chamar o consulta.list, a gente pode fazer, pessoal, chamar o consulta. Unique result, tá vendo? Ele me retorna um object aqui, beleza? Unique result. E eu posso tentar armazenar o resultado dessa consulta, tá? No atributo funcionário. Funcionário igual. Aí eu só preciso fazer o cast, né? Que a gente acabou de ver ali que o retorno é um object. Então eu vou copiar essas três linhas aqui dentro do meu for, tá? Vou copiar aqui para fora e vou mandar imprimir esses valores aqui do meu funcionário, ok? Então run as Java Application. A gente tem aí o nosso unique result funcionando, tá ok? Então, em algum lugar da consulta aqui, né? Where funcionário.id igual a esse ID aqui, order by funcionário.nome. Pessoal, então a gente viu aí que o unique funciona, ok? Eu quero buscar uma outra ID que a gente tem, por exemplo, é o set, ok? Então ele vai trazer para mim um funcionário só com esse ID 7. As Java Application. Ok? Só que aí, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, tá? Vamos supor que ao invés de eu trazer o ID igual a 7, eu trago o ID maior
ou igual a 7, tá ok? Então essa aqui é a primeira coisa que vai dar problema, tá ok? Quando eu chamo unique result, ele espera que o resultado seja único, tá ok? Se não for, o Hibernate vai reclamar para mim, tá ok? Beleza, então ele falou que não conseguiu retornar um único result, retornou 4, né? Que são os IDs maior ou igual a 7, que é o 7, o 9, o 10 e o 11 no nosso caso, tá? Isso aqui talvez em alguns casos específicos pode ser utilizado de uma maneira boa, né? Uma consulta que a gente esperava que só retornasse, né? Que retornasse um único resultado, deveria retornar um único resultado, está retornando mais que um. Então a gente poderia utilizar isso aqui talvez até como uma forma de teste, alguma coisa assim, tá? Mas então tem que tomar cuidado, pessoal. Se eu utilizei o unique result, tá? Eu espero que ele traga para mim um resultado só. Uma outra coisa, pessoal, e aí vai depender da... não consegui identificar um padrão ainda, mas eu também recomendo evitar usar nesse caso quando ele não consegue encontrar, tá, pessoal? Dependendo da versão do Hibernate, vamos ver como é que vai ser o comportamento nessa versão aqui. Beleza. Tá, aí não teve nada a ver com... Teve a ver com isso aqui, tá? Para fazer isso aqui, ó, if funcionário diferente de null. Ok, eu vou imprimir isso aqui, né? Se não, poderia mandar imprimir, sei lá, funcionário não encontrado. Ok, só para mostrar que o erro na verdade que deu não tem nada a ver com foi no pointer exception mesmo. Run as Java application. Beleza, então acontece, pessoal, nessa versão aqui do Hibernate, tá? Então ele tenta fazer uma consulta aqui, e a hora que eu chamo unique result, tá? Se ele não encontrar nada, ele vai retornar para mim nulo, tá ok? Então não vai reclamar. Só que em outras versões, tá? Não sei dizer assim, é a partir de uma determinada versão, tá ok? Ou se é uma versão específica que é. Eu já trabalhei com versões mais recentes assim, tive esse problema dele ele dá algum tipo de tipo, sei lá, um no result except, alguma coisa nesse sentido assim, tá, pessoal? Que a gente tenta chamar o único result e a consulta não retornou nenhum resultado, tá ok? Então tem que tomar cuidado dependendo da versão que vocês estão utilizando, tá? Na verdade, pessoal, eu costumo utilizar o unique result para mas quando eu uso uma função de agregação, que é a coisa que a gente vai ver na próxima aula, por exemplo, eu peço para somar o salário de todos os funcionários, tá ok? Então, o que vai acontecer, pessoal? No máximo, ele vai poder retornar para mim um zero, por exemplo. Se todos os funcionários estão com salário nulo, estão com salário zerado, tá? Ele não retorna nulo para mim, ele retorna um zero, por exemplo. Aí eu posso usar o unique result nesse caso tranquilamente, ok? Vou dar um count, tá? Eu quero contar quantos funcionários têm salário maior que determinada coisa. Então esse count, no máximo, me retorna um zero. Então eu posso utilizar o unique result tranquilamente, tá ok? Então o que eu costumo fazer, pessoal, nesse caso aí, alguns talvez podem até entender como gambiarra, mas é um recurso que eu utilizo que para meio que garantir, tá? Não ficar dependendo desse unique result. É o seguinte, vamos supor que eu coloque isso aqui dentro, eu tenho um método lá que vai retornar que me retorna um funcionário, ok? Baseado na consulta, tá? Então, ao invés de eu chamar unique result dessa forma aqui, pessoal, eu armazeno o resultado numa lista, tá ok? Beleza? Porque o que vai acontecer? Se ele não achar nada, ele vai me retornar uma lista vazia, tá? Então eu faço isso aqui, ó. Deixa eu comentar desse aqui, tá? Então ao invés de eu chamar o unique result, eu chamo normal mesmo, tá? O list para me retornar a lista. E aí, pessoal, eu faço o seguinte, ó. If funcionários ponto exempt, ok? Significa que a minha lista está vazia. Aí eu retornaria, por exemplo, né? Vamos supor, a gente não está retornando nada aqui, né? Mas eu daria, por exemplo, um return null, ok? Para indicar, ó, os parâmetros, sei lá, de acordo com os parâmetros que você passou aí, eu fiz uma consulta lá no banco, não consegui encontrar nada, ok? Então eu retorno null, ok? E se eu encontrar, pessoal, o que eu faço? Provavelmente vai ser
o resultado vai ser único, né, que eu estou buscando, ok? Eu mando retornar, tá? Poderia fazer algo assim, ó, return funcionários, tá? Que é a minha lista de funcionários aqui, ponto get a posição 0, ok? Então com isso eu garanto que se não encontrar nada, não vai acontecer nenhum tipo de exceção, ok? Lembrando que nos casos que não aconteceu, mas algumas versões acontecem, ok? Não encontrou nada, retorna nulo. Se encontrou, retorna a posição 0, tá ok? Acho que pode até fazer aqui, pessoal, para ficar um pouco mais claro isso aí, ó. Criar aqui um private, private funcionário, chamar de obter, sei lá, obter por ID, ok? Eu passo para ele um integer ID. Tá? A gente pode ter esse nosso código aqui, ó. Parameter, um código parecido com esse que eu fiz aqui, né? Vou recortar isso aqui e vou colar aqui embaixo. Tá ok? Então uma das opções, pessoal, seria fazer, tá? Poderia remover isso aqui, ó, tá? E dar um return, pegar o funcionário dessa consulta aqui ou até dar um return direto já. Então, return funcionário. Ok? Então, dependendo da versão do Hibernate que estiver trabalhando, aí vai, se ele não encontrar nada, tá? Vamos pegar, deixa eu comentar tudo isso aqui a princípio. Na verdade, eu já mostro para vocês como vai ficar o código aqui para vocês, caso vocês acharem tão um pouco confuso. Primeiro eu fecho a sessão e depois eu retorno, tá, pessoal? Então, vamos pegar aqui, ó. Dentro do nosso main vai ficar só isso aqui, ó. Funcionário igual a obter. Tem que ser estático aqui. Vou deixar a partir do main. Igual a obter por ID, ok? E eu vou passar o 20 para ele, tá ok? E aí eu poderia fazer esse código aqui, tá? Ó. Encontrou algum funcionário? Então imprime esses valores aqui. Se não encontrar, não imprime nada. Run as Java Application. Beleza? Tá lá, funcionário não encontrado, sem problema. O único result funcionou. Ok? Caramba, perdi o código aqui. Beleza? Mas, então, se vocês não quiserem correr esse risco aí de utilizar o único result, tá? Uma coisa que você pode fazer, então, é trabalhar, deixa eu pegar aqui, com esse código aqui. Oh, caramba. Fala sério, perdi tudo isso aqui. Tá, não tem problema não. Tá aqui. Ctrl V. Tá, pessoal, ter esse tipo aqui, faça a minha consulta, seto os meus parâmetros, armazeno, pego o resultado, armazeno numa lista e verifico, tá ok? E aí sim a gente pode fazer eu armazenei minha lista, depois que eu armazenei eu posso dar um sessão.close. Ok, e aí verificar, tá? Se minha lista está vazia, retorno nulo, ok? Caso contrário, retorno o primeiro elemento da lista, ok? E aí eu passo a ter o mesmo comportamento que eu tinha, tá, pessoal? Utilizando o unique result, tá? Ok, só que eu não corro o risco de deixa eu fazer aqui, ó. Funcionário igual a obter por ID passando. Então se eu passar o 20, por exemplo, o que está sobrando aqui? Ok. Nesse caso, na verdade, obter por ID, vamos só mudar a consulta aqui, pessoal. Deixar igual a ID, tá? Não confundir também. Então, vou lá. Run as Java Application. Ok, não encontrou. Se comportou tranquilamente. Agora se eu passar o 10, por exemplo.
tá? Vai trazer o funcionário com ID 10, não encontrou. Aí não vai, né? Tô passando o valor fixo aqui. Beleza. Pegadinha do malandro. Ok, tá? Então agora tem o ID 10 aqui, achou pra mim. Tá aqui, pessoal? Enfim, a aula seria para mostrar o Unique Result, mas também para mostrar quando talvez não utilizá-lo, tá ok? Agora vocês, assim, recomendo, faça um primeiro teste, tá? Ah, estou usando determinada versão do Hibernate. Faça um teste, se funcionar, ok. Usem sem problema aí, tá ok? Não quiserem correr o risco, às vezes algum colega seu está desenvolvendo com você, algum funcionário ir lá e trocar a versão do Hibernate e tá, passar a dar um monte de problema aí. Também vocês podem ter algum código mais parecido com isso aqui, tá ok? Um pouco mais seguro e livre de problema. E mais pra frente eu vou mostrar alguns lugares que realmente é mais interessante a gente usar o Unique Result mesmo, que a gente tem certeza que vai vir um resultado, mesmo que ele seja zero, por exemplo. E pessoal, que é o que a gente vai começar a ver nas próximas aulas aí, que são as funções de... na verdade não, a gente vai ter uma aula com as funções de data, ok, do Hibernate, e na outra aula que a gente faz essa parte de funções de agregação. Tá ok, pessoal? Então um abraço e até a próxima aula.